Olá, eu sou a Angel e sejam bem-vindos a esse canal de variedades. Um canal eclético. Cada dia trarei aqui para vocês um conteúdo, um tema diferente. Se você, assim como eu, gosta desse tipo de canal, se inscreve aí, deixa o gostei, compartilha esse vídeo com mais pessoas que também gostam. Ativem o sininho das notificações na opção todas. E aí, sempre que eu postar algo novo aqui na plataforma, você será notificado. E hoje vamos dar prosseguimento ao nosso Domingo com o Drácula, lendo o livro Drácula de Bram Stoker, publicado pela editora Pé da Letra. Vamos ler aqui o capítulo 24, parte 2, intitulado Diário do Dr. Siraj. 5 de outubro. Todos levantamos cedo e acho que o sono fez muito bem a todos. Quando nos encontramos para o café, logo cedo, havia uma alegria generalizada, maior do que qualquer um de nós esperara sentir novamente. É mesmo maravilhoso quanta resiliência tem a natureza humana. Basta qualquer obstrução, não importa qual, ser removida, de qualquer jeito, até mesmo pela morte. E voamos de volta para os primeiros princípios da esperança e da felicidade. Mais de uma vez, enquanto estávamos sentados ao redor da mesa, arregalei os olhos ao imaginar se os últimos 10 dias não tinham sido um sonho. Foi só quando vislumbrei a mancha vermelha na testa da senhora Hacker que caí na realidade. Até mesmo agora, quando reexamino seriamente a questão, é quase que impossível perceber que a causa de todos os nossos problemas continua existindo. Até a senhora Hacker parece esquecer os seus problemas por vários minutos e só, de vez em quando algo a faz lembrar, que ela pensa sobre sua terrível cicatriz. Nos encontraremos aqui em meu escritório dentro de meia hora e decidiremos como agir. Vejo só uma dificuldade imediata que percebo que, por instinto, ao invés de racionalidade, todos teremos que falar francamente. Mas, mesmo assim, temo que a senhora Hacker seja impedida de falar por algum motivo misterioso. Sei que ela tira suas próprias conclusões e, depois de tudo o que aconteceu, consigo imaginar quão brilhantes e verdadeiras essas sejam. Mas ela não fala em voz alta ou não consegue falar. Mencionei isso a Van Helsing e eu e ele conversaremos quando estivermos sozinhos. Suponho que seja aquele horrível veneno que entrou em suas veias que está começando a funcionar. O conde teve seus próprios objetivos quando deu a ela o que Van Helsing chamou de o batismo de sangue do vampiro. Bom, pode haver um veneno que seja destilado de coisas boas, em uma época onde a existência da pitomania é um mistério. Não podemos duvidar de nada. De uma coisa eu sei.
Se meus instintos estiverem certos em relação aos silêncios da pobre senhora Hacker, teremos uma terrível dificuldade. Um perigo desconhecido na tarefa à nossa frente. O mesmo poder que a faz ficar calada pode forçá-la a falar. Não ouso pensar mais sobre isso, pois senão desonraria em meus pensamentos uma nobre mulher. Van Helsing virá para o meu escritório um pouco antes dos outros. Tentarei falar do assunto com ele mais tarde. Quando o professor entrou, discutimos o estado das coisas. Pude perceber que havia algo em sua mente que queria me dizer, mas sentia alguma hesitação quanto a começar o assunto. Após tergiversar um pouco, disse de repente: meu amigo John, há algo que precisamos discutir sozinhos, pelo menos logo de início. Depois poderemos ter que confessar para os outros. Naquele ponto, parou de falar, de modo que esperei. Prosseguiu a Madame Mina. Nossa pobre e querida Madame Mina está mudando. Um arrepio passou pelo meu corpo ao ouvir meus piores medos endossados de tal forma. Van Helsing continuou. Com a triste experiência da senhorita Lucy, precisamos desta vez estar alertas antes que as coisas cheguem longe demais. Nossa tarefa agora está, na verdade, mais difícil que nunca. E esse novo problema faz com que cada hora seja crucial. Consigo ver as características do vampiro aparecendo no rosto dela. Por ora, estão extremamente fracas, mas podem ser vistas se tivermos olhos para notar sem preconceitos. Seus dentes estão um pouco mais afiados e às vezes seu olhar está mais duro. Mas isso não é tudo. Agora ela fica frequentemente em silêncio, assim como fazia a senhorita Lucy. Não disse nada, nem mesmo quando escreveu o que quis que ficássemos sabendo mais tarde. Agora, este é meu medo. Se ela conseguir, com o nosso transe hipnótico, nos dizer o que o conde vê e escuta, não é verdade que ele, que a hipnotizou primeiro, que bebeu o sangue dela e a fez beber o dele, não conseguirá, se quiser forçar a mente dela a divulgar o que ela sabe? Aqueci com a cabeça e ele continuou. Então, o que precisamos fazer é impedir que isso aconteça. Precisamos mantê-la ignorante de nossas intenções, para que não possa contar o que não sabe. É uma tarefa dolorosa, tão dolorosa que parte o meu coração só de pensar, mas precisa ser feita. Quando nos encontrarmos hoje,
Devo dizer a ela que, por um motivo que não mencionaremos, ela não poderá mais fazer parte do nosso conselho, e sim ser apenas protegida por nós. Ele enxugou a testa que fora tomada por uma respiração profusa, ao pensar na dor que teria que causar a pobre alma que já fora tão atormentada. Eu sabia que o confortaria ligeiramente se eu dissesse que chegara à mesma conclusão, pois de qualquer forma acabaria com a dor da dúvida. Assim, contei-lhe e o efeito foi o que esperava. Está chegando a hora de nossa reunião geral. Van Helsing saiu para se preparar para ela e para o papel doloroso que terá que desempenhar nela. Acho, na verdade, que o que deseja é poder rezar sozinho. Mais tarde, logo no início de nossa reunião, eu e Van Helsing tivemos um grande alívio. A senhora Hacker mandara uma mensagem através de seu marido, dizendo que não se ajuntaria a nós naquele momento, pois achava que seria melhor podermos discutir livremente nossos movimentos sem sua presença para nos coibir. O professor e eu nos entreolhamos por um instante e, de alguma forma, ambos parecemos aliviados. De minha parte, achei que se a senhora Hacker percebesse o perigo por si mesma, muitas dores e muitos perigos seriam evitados. Sob as circunstâncias, concordamos através de olhares e indagações e de resposta. Com o dedo aos lábios, manter nossas suspeitas em silêncio, até que pudéssemos discutir a sós novamente. Nos lançamos imediatamente ao nosso plano de campanha. Van Helsing colocou os fatos básicos à nossa frente primeiro. O Casarina Catarina saiu do Tamisa ontem de manhã. Se viajar na maior velocidade que já alcançou, levará pelo menos 3 semanas para chegar em Varna. Mas podemos viajar por terra para o mesmo lugar em 3 dias. Agora, se imaginarmos que a viagem de navio demore 2 dias a menos, devido às influências climáticas que sabemos que o conde pode exercer, e se concedermos 1 dia e 1 noite inteiros para quaisquer atrasos que possam vir a acontecer conosco, teremos uma margem de quase 2 semanas. Assim, para nos assegurarmos, precisamos partir no máximo no dia 17. Então, estaremos de qualquer forma em Varna 1 dia antes do navio chegar e poderemos fazer os preparativos necessários. É claro que iremos todos armados contra coisas malignas, espirituais e físicas. Naquele momento, Quincy Morris acrescentou: entendo que o conde vem de uma região cheia de lobos e pode chegar lá
antes de nós. Proponho que acrescentemos espingardas Winchester a nosso armamento. Tem uma espécie de fé na Winchester quando há qualquer tipo de problema. Lembra, Art, quando estávamos sendo perseguidos pela matilha em Tobolsk? O que não teríamos feito naquele momento por um repetidor para cada um? Que bom, disse Van Helsing. Levaremos espingardas Winchester. Quincy é sensato o tempo todo, mas ainda quando se trata de caçadas. Metáforas sendo mais desonrosas para a ciência do que lobos são perigosos para o homem. Enquanto isso, não podemos fazer mais nada aqui. E já que imagino que nenhum de nós conheça Varna, por que não irmos para lá mais cedo? Será uma espera tão longa lá quanto aqui. Podemos nos aprontar hoje e amanhã. Então, se tudo der certo, nós 4 partiremos. Poderemos iniciar a nossa jornada. Nós 4? Perguntou Hacker, olhando de um para o outro. É claro, respondeu o professor rapidamente. Você pode ficar, você deve ficar aqui para cuidar de sua amável esposa. Hacker ficou em silêncio por um tempo e então disse em uma voz grave: imaginei que aquele fosse o momento ideal para Van Helsing avisar a ele que não deveria contar os nossos planos para ela, mas ele não fez nada. Lancei-lhe um olhar significativo e tossi. Em resposta, ele levou o dedo aos lábios e virou-se de costas. Diário de Jonathan Hacker, 5 de outubro à tarde. Por algum tempo depois de nossa reunião de hoje de manhã, não consegui pensar. As novas etapas estão deixando minha cabeça atordoada, de tal forma que não há espaço para pensamentos ativos. A determinação de Mina de não tomar parte de qualquer discussão me fez pensar, e como não pude discutir o assunto com ela, só posso adivinhar. Estou tão distante de uma solução agora quanto antes. O modo como os outros aceitaram sua decisão também me deixou perplexo. Da última vez que discutimos essa questão, concordamos que não esconderíamos mais nada um dos outros. Mina está dormindo agora, calma e docemente como uma criança. Seus lábios estão curvados e seu rosto brilha de contentamento. Graças a Deus, ela ainda pode ter esses momentos. Mais tarde, tudo está muito estranho. Fiquei ali sentado observando o sono feliz de Mina. E cheguei tão perto de me sentir feliz quanto imagino que seja possível. Conforme a noite caía e a terra se recobria das sombras da descida do sol, o silêncio no quarto foi se tornando cada vez mais solene. Repentinamente, Mina abriu os olhos e, encarando-me com ternura, disse: Jonathan, quero que me prometa uma coisa, por sua palavra de honra. Uma promessa feita a mim, mas de forma sagrada e aos ouvidos de Deus, que não deve ser descumprida.
Ainda que eu caia de joelhos e implore com lágrimas nos olhos, depressa, precisa me prometer imediatamente. Mina, respondi, uma promessa dessas não posso fazer imediatamente. Posso não ter o direito de fazê-la. Mas, querido, disse-me com uma intensidade tão espiritual que seus olhos brilhavam como estrelas. Sou eu quem estou pedindo, e não é por mim mesma. Pode perguntar ao Dr. Van Helsing se não estou certa. Se ele discordar, pode fazer o que quiser. Não digo mais. Se vocês todos concordarem mais tarde, você estará então liberado da promessa. Prometo. Respondi, por um momento ela ficou extremamente feliz, apesar de eu estar impedido de sentir qualquer felicidade por ela, devido à marca vermelha em sua testa. Ela disse, prometa-me que não me contará nada sobre os planos feitos para o ataque ao conde, nem através de palavras, nem por interferências ou implicações, em momento algum, enquanto isso permanecer em mim, disse solenemente, apontando para a marca. Vi que estava falando sério e respondi em um tom sério, prometo. E enquanto o dizia, senti que daquele instante em diante, uma porta se fechara entre nós. Mais tarde, à meia-noite, Mina passou a noite toda animada e alegre, tão animada que todos os outros pareceram ser encorajados, como se houvessem sido infectados por sua alegria. Em decorrência disso, até mesmo eu me senti como se as sombras que pesam sobre nós tivessem sido expulsas. Todos fomos para a cama cedo. Mina está dormindo como uma criança. É maravilhoso o fato de ainda conseguir dormir em meio aos seus terríveis problemas. Agradeço a Deus por isso, pois pelo menos consegue esquecer de suas preocupações. Talvez seu exemplo possa me afetar, como sua alegria o fez essa noite. Tentarei. O que não faria por um sono sem sonhos. 6 de outubro, manhã. Outra surpresa. Mina me acordou cedo, mais ou menos no mesmo horário de ontem, e pediu-me que chamasse o Dr. Van Helsing. Pensei que fosse para outro hipnotismo e, sem questionar, fui até o professor. Ficou claro que ele esperava já por tal chamado, pois o encontrei vestido em seu quarto. A porta estava entreaberta e então pude ouvir a porta de nosso quarto se abrir. Ele veio imediatamente. Enquanto entrava no quarto, perguntou a Mina se os outros poderiam vir também. Não, disse ela simplesmente. Não será necessário. O senhor pode contar a eles. Preciso ir com vocês em sua jornada. O Dr. Van Helsing ficou tão perplexo quanto eu. Após uma pausa de alguns segundos, perguntou: por quê? Precisam me levar junto. Estarei mais segura com vocês e vocês estarão mais seguros também. Mas por que, Madame Mina?
A senhora sabe que sua segurança é o nosso dever mais solene. Estamos indo em direção a um perigo ao qual a senhora é ou pode ser mais vulnerável do que qualquer um de nós, devido às circunstâncias ou coisas que aconteceram. Interrompeu-se embaraçado. Enquanto ela respondia, levantou um dedo e apontou para a testa. Eu sei, e é por isso que preciso ir. Agora, enquanto o sol está brilhando, posso falar com o senhor. Pode ser que não consiga de novo. Sei que quando o conde me ordenar, terei que ir até ele. Sei que se ele ordenar que eu vá em segredo, precisarei usar artimanhas, qualquer ardil para enganar até mesmo Jonathan. Deus foi testemunha do olhar que ela me lançou enquanto falava. E se houver mesmo um anjo que mantém os registros celestiais, o olhar dela ficou anotado em sua honra eterna. Tudo o que pude fazer foi agarrar a sua mão. Não conseguia falar. Minhas emoções eram fortes demais, até mesmo para o alívio das lágrimas. Ela prosseguiu. Vocês, homens, são corajosos e fortes. Sua força está nos números, pois podem desafiar o que destruiria a resiliência humana daquele que tivesse que resistir sozinho. Além disso, posso ser útil, já que o Senhor poderá me hipnotizar e, assim, descobrir aquilo que nem eu mesma sei. O Dr. Van Helsing disse muito seriamente: Madame Mina, a senhora é, como sempre, muito sábia. Virá conosco e juntos faremos o que partimos para alcançar. Ao terminar de falar, o longo período de silêncio de Mina me fez olhar para ela. Recostara-se no travesseiro adormecida. Não acordou, nem mesmo quando abri a cortina e deixei a luz do sol entrar banhando o quarto. Van Helsing fez um gesto, pedindo que o seguisse em silêncio. Fomos para o seu quarto e dentro de 1 minuto, Lord Godalming, Dr. Sirrod e o Sr. Morris estavam conosco. Contou a eles o que Mina dissera e acrescentou: Pela manhã partiremos para Varna. Agora teremos que lidar com um novo fator, Madame Mina. Mas a alma dela é verdadeira. É agonizante para ela contar-nos, tanto quanto contou, mas fez a coisa certa. E fomos avisados a tempo. Não podemos perder nenhuma chance. E em Varna, precisaremos estar prontos para agir no instante em que o navio chegar. O que faremos exatamente? Perguntou o Sr. Maurice laconicamente. O professor fez uma pausa antes de responder. Primeiro entraremos naquele navio e então, quando houvermos identificado a caixa, colocaremos um ramo de rosa selvagem nela. Amarraremos na caixa, pois quando estiver nela, ninguém poderá sair. Pelo menos é o que diz a superstição. E precisamos de início confiar na superstição, pois era antigamente a fé dos homens que ainda tem suas raízes na fé. Então, quando conseguirmos a oportunidade que buscamos, quando ninguém estiver perto para ver, abriremos a caixa e tudo ficará bem.
Não esperarei oportunidade nenhuma, disse Maurice. Quando vir a caixa, a abrirei e destruirei o monstro, ainda que haja 1000 homens me observando e que eu seja morto por isso no momento seguinte. Agarrei a mão dele instintivamente e percebi que era firme como um pedaço de aço. Acho que ele entendeu o meu olhar. Espero que tenha entendido. Bom garoto, disse o Dr. Van Helsing. Garoto corajoso. Quincy é um homem de verdade, que Deus o abençoe por isso. Minha criança, acredite, nenhum de nós ficará para trás ou hesitará por medo. Só estou dizendo o que podemos fazer e o que devemos fazer, mas realmente não podemos dizer o que faremos na verdade. Tantas coisas podem acontecer e seus caminhos e resultados são tão variados que até o momento não podemos dizer. Todos estaremos armados de todas as formas e quando chegar o momento final, nossos esforços não falharão. Agora vamos usar o dia de hoje para colocar nossos assuntos em ordem. Vamos concluir todas as coisas relativas a nossos entes queridos ou aqueles que dependem de nós, pois nenhum de nós sabe o que, quando ou como será o final. Quanto a mim, meus próprios assuntos estão regulares e, como não tenho mais nada a fazer, irei fazer os preparativos para a viagem. Terei todas as passagens e outras coisas para nossa jornada. Não havia mais nada a ser dito, de forma que partimos. Agora resolverei todos os meus assuntos terrenos e me prepararei para o que quer que aconteça. Mais tarde. Está tudo pronto, meu testamento foi feito e está concluído. Mina, se sobreviver, é minha única herdeira. Se assim não acontecer e os outros que foram tão bom conosco, ficarão com o que sobrar. O crepúsculo se aproxima. A inquietação de Mina me chama a atenção. Estou certo de que tem alguma coisa em mente, que no momento exato do crepúsculo revelará. Estas ocasiões estão se tornando momentos angustiantes para nós, pois cada nascer e pôr do sol traz algum perigo novo, alguma nova dor que pode, contudo, pela vontade de Deus, ser um meio para um bom fim. Escrevo todas essas coisas no diário, pois minha amada não as pode ouvir agora. Mas se tiver a oportunidade de lê-las no futuro, estarão prontas. Ela está me chamando. E aqui encerramos o capítulo 24 dessa obra de ficção maravilhosa que é o livro Drácula de Bram Stoker, publicado pela editora Pé da Letra. No próximo domingo estaremos dando continuidade à leitura, lendo o capítulo 25, intitulado Diário do Dr. Siraj. Bem,
Se você está gostando da leitura desse livro, deixe aí um comentário, suas considerações e sugestões de novos livros para serem lidos aqui no domingo, visto que o Domingo com o Drácula já está quase terminando, pois o livro já está no final. Peço a todos que não saiam do vídeo sem deixar o like, sem compartilhar, sem apertar o sininho das notificações. E eu conto com vocês para estarem compartilhando para chegarmos a 1000 inscritos e poder monetizar o canal. Peço para vocês também que gostam do meu trabalho, se quiser ser um colaborador do canal, visto que ele ainda não é monetizado, poder estar fazendo isso via Pix. Tem uma chave de Pix na descrição do vídeo. Toda ajuda será muito bem-vinda. E eu já agradeço de coração. Bem, meus amigos, por hoje é só. Fiquem com Deus e até um próximo vídeo. Bye!